A todos. Então hoje a exposição será sobre o Evangelho, o capítulo 5 e o item 25, que fala da melancolia. Então eu vou ler para depois a nossa trabalhadora Ionara fazer a exposição. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações de uma vida melhor, mas não as busqueis nesse mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os resoluto. Durante pouco e vos conduzirão, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, porque chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. E quem deixou essa mensagem foi François de Geneve, em Bordeaux. Boa noite a todos e a todas. Então, hoje, o texto, vocês viram, ele fala sobre a melancolia, né? E aí, quando eu fui falar sobre o que é a melancolia para algumas pessoas, e as pessoas não sabiam o que era a melancolia. Então, a melancolia é aquilo que nós sentimos, como fala ali no texto, logo no início, que é uma angústia, algo que você não sabe direito, é uma falta que a gente tem, mas que nós não temos uma explicação direito. Por que a gente sente aquela falta? A gente sente a falta, a gente acha que algo está errado, falta algo na nossa vida, mas nós não sabemos qual é, né? Falta um sentido, falta algo, mas é algo que daí dentro do espiritismo, porque tem uma visão que a melancolia seria dentro da psicologia, né? Hoje a gente consideraria a depressão em si. Mas no espiritismo ele é um pouco diferente, tá? Porque no espiritismo ele vai colocar de que não é aquela tristeza profunda como a depressão em si, tá? Mas a melancolia ele seria então essa falta de conexão com alguma coisa, né? Com a essência divina que nós temos, essa falta de conexão.
e ela só vai ocorrer quando nós se afastamos das nossas missões, daquilo que viemos fazer, tá? E aí tem no livro, a gente vai colocar aqui, no Livro dos Espíritos, ele vai falar que é uma saudade do mundo espiritual, tá? Então, e eu vou falar então do Evangelho ali, que é uma saudade do mundo espiritual, e eu também vou trazer um pouco que tem dentro do Livro dos Espíritos, que é a questão 943, que ele vai falar por que tem pessoas que sentem isso. E ele vai trazer um pouco diferente, tá? Que ele vai colocar que são 3 coisas também que estão faltando na vida da pessoa, tá? Mas primeiro eu vou falar então sobre essa questão do livro do Evangelho, que ele vai falar de que é uma saudade da vida espiritual. Porque nós sabemos que a vida espiritual, né, é a nossa verdadeira vida. Nós estamos aqui de passagem por um tempo aqui na Terra e que nós vamos retornar, porque o nosso espírito, né, ele sempre existiu e vai continuar existindo, e nós vamos evoluir. Nós só tivemos o início e aí nós vamos evoluir e um dia sermos perfeitos. Mas é lá na vida espiritual que é a nossa verdadeira morada. Então nós dizemos assim normalmente, né, que nós somos os vivos e os espíritos seriam os mortos, né? Mas na verdade não é assim. Eles são os vivos, né? E nós que seríamos os mortos. Quem tem o corpo carnal que está preso aqui, né? E lá é a verdadeira vida. Então nós simplesmente voltamos para onde nós sempre estivemos. Nós passamos um período e voltamos. E quando nós retornamos, como aqui o corpo carnal, ele é uma prisão, tá? É uma prisão porque nós temos limites. Nós não conseguimos ir lá, viver toda a questão espiritual, as coisas boas, a gente não consegue ver nossos entes queridos, né, que estão lá, pelo menos quem não é médium não enxerga, né, mas nós não temos esse contato o tempo todo, então é uma prisão, e nós temos as provas da vida, as nossas dores, as tristezas, tudo que nós temos que passar por aqui. E isso é uma prisão. E o nosso espírito, ele sente essa saudade dos nossos amores que estão lá, né? Às vezes, os amores nem que já partiram daqui, amores que a gente nem lembra, né? Então, os nossos amores espirituais e também dessa conexão com o divino, que é com Deus. E aí vocês viram ali no Evangelho de que a gente não tem que desistir e querer voltar logo para lá, porque não é esse o objetivo também. Porque se nós estamos aqui reencarnados, essa é a oportunidade de evoluirmos, para que a gente possa ser melhores e conseguir, né, viver essa felicidade espiritual que nós pretendemos. Porque se nós não evoluirmos, nós temos o sofrimento, né? Então nós precisamos dessa evolução. Então aqui é a oportunidade que nós temos de evoluir. E ele coloca ali que nós todos temos missões, né? Que nós não estamos aqui porque Deus esqueceu de nós, né? Ele não esqueceu, tanto que nós temos as nossas missões. E as nossas missões, elas são com as nossas famílias, né? Nos lugares onde nós estamos, no nosso trabalho, com as pessoas que estão à nossa volta. Essas são as nossas missões. Nós não precisamos de missões grandes, de salvar a humanidade, né? Porque nós precisamos melhorar como pessoas, melhorar moralmente. Né? Então, essa é a saudade que nós temos dessa vida espiritual. E aí, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, tá?
E ele vai fazer a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos. De onde na questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Que é essa melancolia. Da onde vem essa tristeza? Por que tem pessoas que vão sentir tudo isso? E ele vai colocar que são 3 coisas. Isso é os espíritos que colocam. Uma é o efeito da ociosidade. Outra coisa é a falta de fé. E a terceira coisa que é a falta de saciedade. Então eu vou explicar essas 3 coisas para a gente entender, né? Então o que é esse efeito da ociosidade? Vamos pensar então, ser ocioso, né? Estar lá, né? Então assim, mesmo estar lá sem ter uma ocupação útil, tá? Sem ter algo realmente para fazer, isso é a ociosidade. Mas daí muitas pessoas vão pensar assim, não, mas eu não sou ocioso, né? Eu trabalho muito, né? Não paro, eu faço isso, faço aquilo, eu trabalho no centro, eu faço isso, faço aquilo. E aí a espiritualidade ela vai falar que não é trabalhar muito, tá? A ociosidade que ele coloca é ociosidade espiritual, né? Então, de que forma que é? Então, nós trabalhamos muito. Então, nós trabalhamos no centro, nós, né, damos passe, a gente faz um monte de coisa. Vou dar um exemplo aqui do centro, tá? Só para que a gente possa entender. Então, nós trabalhamos muito. Mas, se eu não me conectar com aquilo que eu estou fazendo de verdade, eu não sentir amor no que eu estou fazendo, eu não consigo estar, né, com esse efeito. Eu não estou sendo útil, porque eu não me conectei realmente com aquilo que eu estou fazendo. Como? Trabalhar um monte, né? A gente trabalha, a gente fica no mecânico muitas vezes e nós não estamos realmente presentes naquilo que nós estamos fazendo. Porque em tudo tem a oportunidade de servir, de fazer o bem, de falar algo bom para alguém, de fazer algo que vai fazer diferença na vida sua e do outro. Então, essa ociosidade, quando nós não temos um fim útil para aquilo que nós estamos fazendo, né, em relação a tudo na nossa vida, nós vamos ter melancolia, nós vamos ter essa tristeza, porque nós estamos desconectados com Deus. E a essa desconexão nós vamos ter essa melancolia. Aí a falta de fé. Nós sabemos que pessoas que não acreditam em Deus, né, que não acreditam em vida, né, após a morte, ou mesmo que não acredita que existe nada além da matéria, é muito mais difícil de a gente não sofrer com as nossas dificuldades. Por quê? Se nós conseguimos ter uma fé raciocinada de que, né, nós estamos vivendo algo porque nós precisamos evoluir, que a vida espiritual é a verdadeira vida e que nós estamos em eterno progresso, se a gente não consegue acreditar nisso, se nós acharmos que a vida acaba quando morre o corpo, o sofrimento é terrível. Nós não conseguimos nem viver quando a gente perde alguém, né? Nós não conseguimos viver quando acontece uma desgraça na nossa vida ou na vida, né, das pessoas que a gente ama. Então, assim, e isso vai fazendo, né, que a gente não consiga essa conexão. E aí nós acabamos, né, vivendo essa tristeza toda. Só que também, né, ele quer dizer aqui que não é somente a falta de fé que nós acreditamos ali daquelas pessoas que não acreditam em nada, mas também a falta de fé
quando nós estamos vivendo algo, mas também não é coerente com aquilo que nós acreditamos. Então vamos colocar assim: eu acredito em tudo isso, né? Eu acredito na vida após a morte, eu acredito, né, de que a vida ela continua. Então eu acredito em tudo, em Deus, tudo. Só que daí na primeira prova de uma dificuldade, numa coisa difícil da minha vida, aí o que eu faço? Eu simplesmente, eu me desespero, né? Eu me desespero, e isso ele vai colocar que também é falta de fé. Por quê? Porque eu não confio em Deus. Eu não confio naquilo que realmente pode acontecer. Porque eu nunca estou sozinho. Então, se eu confio em Deus, se eu sei que Deus, Ele não vai fazer com que falte nada na minha vida daquilo que eu necessito para o meu crescimento espiritual, eu preciso confiar. E essa falta de fé, ela vai fazer com que eu deixe, né? Que eu não consiga viver algo que eu falo, tá? E aí vai ter essa falta de fé, porque eu não acredito naquilo que eu prego. E eu preciso acreditar em Deus e confiar de que Ele sabe tudo e Ele compreende todas as minhas necessidades. Então, a falta de fé é uma das coisas que também traz essa tristeza. E aí, então, a ociosidade, como eu falei, né? E também a falta de fé, e outra é a saciedade. O que então o Livro dos Espíritos ele quer colocar como a saciedade, né? Então vamos pensar no mundo atual, né? E aí nós pensamos só na matéria. Nós buscamos o tempo todo nos saciar, né? Então nós buscamos através dos vícios, através tanto dos vícios com drogas, com sexo, com comida, com todos os tipos de vícios, com as nossas falhas morais mesmo. Então, essa saciedade, nós vamos buscando a promiscuidade, tudo, né? Então, nós vamos buscando algo e nós não vamos encontrar, porque essa saciedade não é na matéria, tá? Nós precisamos ter essa saciedade espiritual. E quando nós não temos isso, nós vamos para a melancolia, nós vamos para a tristeza, porque nós estamos buscando algo que nós não vamos encontrar aqui, né? Com as coisas materiais. É só com as coisas espirituais que nós vamos encontrar. E quando nós colocamos dessa saciedade, né? Então, só com as coisas espirituais, nós precisamos também pensar de que nós vivemos essa busca, né? Então, essa busca constante, mas nós esquecemos do que realmente importa, né? Que é essa água, essa sede. Quando Jesus ele colocou lá para aquela mulher no poço e falou que quem beber da minha água nunca mais sentirá sede, é isso que ele quis dizer. É essa sede, tá? É a sede espiritual, porque é nela que nós vamos ter essa saciedade. Não é nas coisas do corpo, porque a gente busca e continua vazio. A gente sabe que falta algo, né? Que falta algo na minha vida. E aí né, essa saudade que nós temos. Então, como eu coloquei, tá? Então, as causas da melancolia, segundo o Livro dos Espíritos, ele vai ser a ociosidade, a falta de fé e a falta de saciedade. E o que a gente pode fazer para combater essas três coisas, então? Né? Então, vamos pensar na ociosidade, né?
Como que nós podemos combater essa ociosidade para que a gente não fique melancólico, não fique triste, né? É através do trabalho no bem. É trabalhar. Não é trabalhar só, né, no trabalho nosso, do dia a dia. Eu estou dizendo é fazer o bem, é fazer algo que vai fazer diferença para a vida do outro. Porque que momentos, se você for buscar quais os momentos da sua vida que realmente você foi feliz, é quando você ajudou alguém. Tá? É quando você fez algo que trouxe significado para a sua vida. Não é quando você fez algo para você. Tá? Não é ali, porque é momentâneo, você se satisfaz, né, com as coisas ali, mas não é essa felicidade. Então, é o trabalho no bem. Então, quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, o que nós precisamos fazer? É trabalhar no bem. Quanto pior nós estivermos, mais precisamos trabalhar. Às vezes nós pensamos assim, vou colocar como trabalhador. Às vezes fala assim, mas hoje eu queria receber, né? Queria receber o passe e tudo. Nós recebemos muito mais quando nós estamos dando o passe do que quando nós estamos recebendo o passe. Por que nós recebemos muito mais? Porque é o trabalho no bem, né? Você está em conexão com os espíritos superiores, você é um instrumento, toda a energia superior passa por você e vai até o outro. Você é o primeiro beneficiado quando você está trabalhando no bem. E não precisa ser só trabalhador do passe, né? O trabalhador da fila, né? O da prece, a da leitura, da filmagem, em tudo, da água, em todos, né? No atendimento fraterno. Então, em tudo isso. Agora, não precisa ser somente dentro de um centro espírita ou em qualquer outra religião, né? Quando nós acabamos fazendo algo, ajudando outra pessoa, né? Quando alguém não está bem e você dá o seu ombro, você conversa, você está ali com conexão, como eu falei, você precisa estar presente e não só fazer coisas mecanicamente, porque a ociosidade é você não estar presente fazendo aquilo que você precisa fazer. Você tem que estar presente. Então, você estando presente, quando você está trabalhando no bem, você consegue amenizar essa tristeza. Aí, a falta de fé, então, né? Como que nós vamos combater a falta de fé? É tendo a fé viva, é sendo exatamente aquilo que nós falamos, né? Quando a gente fala que a gente não pode caluniar, é não caluniando, né? Quando nós falamos que temos que ser bondosos, é sendo bondosos de verdade, né? É quando nós conseguimos ser coerentes com aquilo, né, que nós acreditamos. Isso é a fé viva, é a fé de que realmente faz a diferença. Porque Deus não precisa de religião nenhuma. O que Ele precisa é que possamos ser melhores a cada dia. É evoluir moralmente. Qual é o objetivo de todas as religiões? É sermos melhores. E se, em qualquer uma delas que nós formos, nós realmente sermos melhores, a fé é uma fé viva. E é isso que Deus quer. E é ali que você vai trabalhar a sua tristeza. É acreditar naquilo que você fala, né? E naquilo que Deus quer de nós, na essência divina que somos todos nós. E aí, a falta de saciedade, então, tá? Qual é a forma de combater?
ter um propósito útil, né? Em ter utilidade à sua existência. É ser útil. Ser uma pessoa que não faz nada, nem para si, nem para o outro, nada, não ser útil, né? Nem em palavras, nem em atos, nem em nada, né? Quando nós não evoluímos, tudo que fica estagnado morre. A lei divina é a lei de progresso, é a lei de que nós vamos precisar evoluir. Se fica estagnado, o que acontece? Nós vamos deprimir, nós vamos ficar tristes. Por quê? Está faltando algo na minha vida, está faltando a mudança, está faltando fazer algo para que eu melhore. Então, é nisso que a gente precisa. Então, quando fala dessa saudade espiritual, do mundo espiritual, todos nós temos essa saudade. E todos nós vamos ter a melancolia nas nossas vidas. Só que agora, a gente permitir que ele tome conta e a gente não trabalhar no bem, não trabalhar nossa fé e não ser útil, nós vamos cada vez adoecer mais. E aí nós estagnamos. E o objetivo é que possamos evoluir. Então, toda vez que a tristeza bater à nossa porta, nós precisamos fazer uma pergunta. O que essa dor quer de mim? O que essa dor está mostrando que eu preciso mudar na minha vida? Porque se a dor veio, é porque eu estou em alguma dessas coisas fora da conexão com Deus. E aí eu preciso mudar. Ter que me conectar. Como eu vou me conectar, né? Além dessas formas, fazendo o evangelho no lar, né? Fazendo suas orações também, participando, né? de uma reunião espírita, recebendo passe. Então, tudo isso são coisas que eu também vou me conectando mais, porque tem a questão espiritual também, né? Também tem, porque quando eu abaixo minha guarda e quando eu não estou vivendo essas coisas, eu abaixo a minha guarda e vem os obsessores, e vem os nossos inimigos de outras vidas, né? E que vem ali cobrar coisas, às vezes é amores também, né? Então, assim, vem cobrar coisas de nós. Por quê? Porque é sintonia. Se eu abaixo a minha sintonia, eu vou atrair espíritos que estão na mesma sintonia que eu. Se eu estou feliz, eu estou, né, com espíritos, vamos dizer assim, mais felizes também. Se eu estou nos vícios, eu vou ter espíritos com vícios junto de mim, né? Se eu estou deprimido, eu vou estar com espíritos deprimidos também. Porque é sintonia. Então, preciso orar muito, né? Preciso mudar condutas, preciso trabalhar, preciso a minha fé raciocinada, porque o Espiritismo, o que ele quer? Que nós não acreditemos por acreditar, mas sim nós tenhamos uma fé raciocinada, é compreender por que eu acredito, tá? E o porquê do meu sofrimento. Agora, só para terminar, eu quero ler uma mensagenzinha bem bonitinha, tá? Então, aqui está colocando: a dor não é castigo, é um chamado da alma. É Deus sussurrando: filho meu, desperta. Retoma o caminho do amor, da fé, do trabalho no bem. Preenche teu coração com a luz que vem do servir. Assim, compreendemos que a melancolia não é um mal, mas uma mensageira divina que nos convida ao reencontro conosco mesmo e com o Criador. Que possamos transformar o vazio em fé, a saudade em oração
e a tristeza em caminho de luz. Porque como ensinou Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o consolo verdadeiro nasce quando a alma reconhece que nunca esteve só, pois o amor de Deus a acompanha em todas as jornadas. Então é isso, né? Espero que vocês possam ter entendido.